O My News Entrevista hoje vai falar com um deputado mesmo, segundo alguns parlamentares. Ele está sem mandato, mas talvez volte. A gente vai saber isso agora, logo assim que rodar a vinheta. Deputado Miro Teixeira, muito obrigada por ter atendido a gente aqui. Eu que agradeço. E eu vou começar com o que eu falei. Eu conversei com um deputado que atualmente lá no Congresso está exercendo seu 5º, 6º, 7º, 8º mandato, não sei direito quantos. E eu falei que vinha conversar com você. Ele não é um deputado aliado seu, assim, de partido, nunca foi do mesmo partido e tal. Mas ele falou, nossa, esse é um deputado mesmo. Eu falei, o que é um deputado mesmo? E aí ele falou, não, ele é respeitado por todo mundo, pela oposição, pelos aliados, ele sabe, ele tem uma oratória muito boa, ele não vai ficar aqui em plenário fazendo selfie, nem fazendo gracinha, e vai, enfim, acrescentar muita coisa para o parlamento. A minha pergunta é, o que é um deputado mesmo? O que é ser um deputado? E a segunda, você volta em 2026? O deputado que falou contigo está certo. Eu me lembrei agora do Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro dizia, os tímidos e os modestos sabem de si. Esse deputado está certo. Eu era um deputado mesmo. Eu prestava atenção a tudo que acontecia na Câmara dos Deputados. Eu ficava no plenário ouvindo os discursos. Porque, por mais humilde que aparente ser o deputado, ele tem uma mensagem que você não conhece. Você vai aprender com ele. E isso eu descobri no meu primeiro mandato, lá atrás, em 1971, na Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados. E tinha um deputado que vivia calado, até que um dia entrou em discussão um tema sobre a Amazônia. Ele falou coisas sábias. Ele era eleito pelo estado do Amazonas. E ele transmitiu ali realidades que os jornais não mostravam, as televisões muito menos. A Amazônia não estava nos comentários. Mas aquele deputado falou com uma emoção que eu me lembro até hoje da preocupação dele e passei, então, a me interessar muito sobre os temas amazônicos. Quer dizer, acompanhei depois, anos depois, acompanhei Projeto Civan, Cipan, toda a questão que hoje é corriqueira, de falar de desmatamento, as explorações ilegais de minérios, não é? A presença de paraquedistas ali em Serra Pelada. Tudo isso foi despertado. Poderia ter acontecido sem ele? Poderia. Eu acho que não. Eu acho que ele precipitou. Quem era o deputado? Você lembra? Era um deputado do Amazonas. Não me ocorre o nome dele. Eu me lembro de uma parte feita por um deputado, que era do Rio de Janeiro, o Adolfo de Oliveira, que o instigou a falar mais. E ele aí falou mesmo. Eu nunca mais ouvi falar desse deputado. Você vê. Mas ele te despertou para o tema da Amazônia. E assim acontecia com temas diversos. Acho que foi o doutor Ulisses que falava que o mais bobo aqui teve 300.000 votos. Enfim, as pessoas foram eleitas. Então ali tem votos, né? Ulisses era um grande observador e admirador do parlamento também, né? E do parlamentarismo. Não é? Eu sou o autor do requerimento de urgência do projeto das cotas raciais. Porque havia muita discussão, havia o projeto, mas não se botava o projeto em pauta. Então, ouvindo as razões, porque nós todos sabemos que não somos racistas, mas quem sofre o racismo entende de maneira diferente o que está sofrendo. E eu via ali pessoas que
se sentiam realmente perseguidas, subestimadas por causa da cor da pele. Eu digo, mas vem cá, por que não se bota logo, então, em votação? Eu fiz um requerimento, estou me lembrando disso agora, que na campanha eleitoral, que eu perdi por falta de voto, fiquei na segunda suplência, na campanha eleitoral, eu fui a uma feijoada na casa do Cacau de Brito, que era candidato a deputado estadual. E ele é preto e cultiva muito todos os direitos, enfim, a população que descende aí de escravizados, tudo mais. E eu cheguei lá, eu acho que eu era o único branco. E uma senhora fez um discurso dizendo, vamos votar em candidatos pretos. Eu me levantei e disse, espera aí, eu sou branco. Eu estou aqui para pedir voto, comendo uma ótima feijoada, mas para pedir votos. E tem uma coisa, quem requereu a urgência para o projeto de cotas raciais fui eu, que sou branco. Então, por que nós devemos nos separar em brancos e pretos? Ou em religiosos e não religiosos? E aí construí o meu discurso. Vamos ver a quem serve essa divisão do povo. Nós não ganhamos as ruas com um grito, o povo unido jamais será vencido. Não foi assim que nós fizemos a campanha das diretas, a campanha da anistia, organizamos forças de oposição contra a ditadura, com o povo unido jamais será vencido? Por que vamos cair nessa conversa de nos separarmos quando a Constituição diz que todos somos iguais perante a lei? É preciso ganhar essa consciência. Talvez eu ganhasse ponto com vocês fazendo uma outra espécie de discurso aqui. Mas não, parem e pensem. O que nos separa? O que nos divide? Eu ainda há pouco conversava aqui com o pessoal precursor aqui nessa gravação. Eu disse, eu não nasci de terno e óculos. Eu nasci na Rua Acre, 72, Casa 4. Eu venho do quarto extrato da população. Eu subia morro correndo. Descer morro correndo é barbada. Eu subia morro correndo. Morro da Conceição, João Homem. Descia pelas escadarias que ligam o jogo da bola, a Rua Senador Pompeu. Corria até a Central do Brasil, Largo do Estácio. Subia o Morro de São Carlos, correndo. E nós éramos brancos, pretos, tinha gays. Sabe, ninguém fazia essa separação de nada. Nós éramos iguais, pura e simplesmente solidários uns com os outros, socorríamos uns aos outros ali. Mas por que de repente começou a haver toda essa história? Por quê? Eu creio que há grupos financeiros que se interessam pelas modas. Isso nos Estados Unidos ficou muito demonstrado, que havia um personagem que era branco. Eu não vou falar da religião dele, mas não era cristão. Era branco, e ele criou uma linha de moda para a população preta, moda e cosméticos para a população preta. E começou, então, a buscar, naquele movimento que era legítimo, puxado por pessoas como Martin Luther King, na luta por direitos civis. Veja a diferença. O Martin Luther King lutava por direitos civis. Isso foi parar na Suprema Corte, no caso New York Times versus Sullivan. Chega à Suprema Corte em janeiro de 1964 e é julgado em abril de 64. Há uma certa diferença de prazos aí com a Suprema Corte do Brasil. Não é? Mas, lá eles têm até o direito de não examinar. Mas quando decidem examinar, examinam mesmo. E não tem essa coisa de relator, não. É redator da opinião da Corte. Então as decisões são muito curtas e essas opiniões da Corte são preciosas. Bom, mas então eu disse a eles, eu cresci de outra maneira. Eu não cresci no meio
de discriminação. Quer dizer, então, isso é mais uma divisão que o país vive hoje? Porque a gente tem hoje Uma delas. É isso que eu falo, mais uma. Mas uma delas, porque você tem divisão racial, você tem divisão religiosa, você tem divisão de gênero. Eu me lembro, você sabe, quem foi que fez um discurso maravilhoso? Foi o Clodovil. O Clodovil fez um discurso maravilhoso. Duas coisas. Primeiro, ele fez uma emenda constitucional, em homenagem à memória dele. Uma emenda constitucional reduzindo o número de deputados. Eu assinei. E ele fez um discurso sobre parada gay, que ele se recusou aí, dizendo, pera lá, eu sou gay. Não é questão de ser orgulho ou não. Eu tenho o direito de escolher, eu sou gay, ponto final. Então, separaram por gênero, há uma separação de gênero, não é? Que é LGBTQIA+, é uma história, e quem é hétero é contra aqui o LGBTQIA+. Não. É muito estranho, porque eu vou contar a história, embora não seja exemplo para nada. Eu tinha uma vaga no meu gabinete e para alguém que lidasse bem com informática. E eu mandei espalhar com o pessoal que tinha sido contratado no Centro de Informática da Câmara por prazo determinado, para ver se alguém que saiu ali do Centro de Informática se interessava em participar dessa seleção. Bom, chegou meu pessoal lá fez uma pré-seleção, chegaram 2. Uma moça bonita, muito bonita, e um rapaz, moço, jovem, gay. Ela era competente e ele competente. Ele mais competente. Eu não o escolhi porque ele era gay. Eu o escolhi porque ele era mais competente. Trabalhou comigo enquanto eu tive mandato. Sabe? Que isso? Deputado, olha que interessante o que você está falando. E é uma discussão, acho, muito relevante para esse momento. Quer dizer, você é o deputado que agilizou a votação do projeto das cotas. Isso. Quer dizer, você viu a importância que é ter as cotas. E você está dizendo, estamos muito divididos. Ou seja, o fato dessa divisão que aparentemente, estou falando isso a partir do que você está explicando, que aparentemente seria para a inclusão, ela está excluindo mais? Ela está dividindo mais? É porque as cotas tendem a desaparecer. As cotas são para... Se tudo der certo, né? É claro, as cotas são para o seguinte, é uma reparação a pessoas que não tiveram condições, até foram discriminadas, e não tiveram condições de obter ali um ensino básico que lhes permitisse chegar à universidade ou a uma escola técnica de grande qualidade, mas, com o tempo, isso aí vai nivelando. E revelou-se uma coisa interessante. Estudantes que entraram por cota em universidades tiveram um ano de adaptação, digamos assim, e, a partir daí, tiveram um desempenho fantástico. Por quê? Porque eles... Tinha a frase do Neném Prancha, filósofo do futebol de praia, aqui, que diz assim, tem que ir na bola como o trabalhador vai no prato de comida, sabe? Porque essas pessoas iam aos estudos como o faminto vai ao prato de comida. E se tornaram estudantes magníficos. Você vê que as cotas começaram a se multiplicar aí por diversas atividades. Mas daqui a pouco isso vai desaparecer. Por quê? Porque vai havendo acesso. Você olha as novelas hoje, você vê a presença das pessoas pretas em papéis de mocinho, não é papel de bandido, não é como tinha o Medonho no Assalto ao Trem Pagador, sabe? Enfim, nós somos iguais, ponto. Ou botamos isso na cabeça de todos, ou teremos fracassado. Mas, deputado, tem um ponto nisso que eu até concordo com essa tese,
Eu sou uma pessoa que vem das cotas, né? Minha família só tem eu e uma prima minha que se formou graças a esse tipo de sistema. As pessoas pretas têm espaço, assim, de fato. Eu tenho aqui com o pessoal do My News e tal, tive em outros lugares. Acho que o que falta pra gente não é só ter o espaço, é ter uma última palavra. As pessoas pretas ainda não estão nesse tipo de poder, assim. Você não tem uma pessoa preta, você citou o exemplo da novela. Tem muitos atores e atrizes de fato, assim, que são os papéis principais. Mas os autores ainda são brancos. E eles não sabem fazer a novela para as pessoas pretas, assim. Então, na minha visão, eu não sei se você concorda, o problema não está nem nessa forma de segregação. Está na forma, assim, que quem é branco ainda não enxerga o outro lado da forma que a gente pensa. Ah, a gente tem a oportunidade, beleza. Mas o preconceito ainda está um pouco lá fora. Então, assim, falta um pouco, não estou falando da sua parte, falo da população em geral, entender que a gente ainda está sofrendo por mais que a gente esteja um pouco de espaço. Mas eu concordo com você. Na Ordem dos Advogados, no Instituto dos Advogados Brasileiros, nós temos movimentos enormes, formidáveis, intensos, de buscarmos abrir espaço de cúpula, espaço de comando para pessoas de pele preta. Eu prefiro usar a expressão preto do que negro, sabe? Nós somos da raça humana. Agora a nossa cor varia para lá e para cá. Tem amarelo, tem desbotado, tem branco iogurte, né? Tem de tudo. Agora, nós somos humanos. A nossa raça é a raça humana. Pronto. Você tem autores pretos que são o fundador da Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis. Mas a gente tem Agora, Lima Barreto, por exemplo, sofreu uma discriminação. Ele, só muito recentemente ele emerge. E Mas você tem discriminação, estou lhe dizendo, tanto na Ordem quanto no Instituto dos Advogados, nós mantemos acesa ali uma chama de luta contra a discriminação. Eu repito, as pessoas que sofrem a discriminação, uma coisa, sou eu, branco aqui, ó, nascido na Praça Mauá, as pessoas não sabem que eu venho do quarto estrato da população, que eu jogava bola descalço em rua de paralelepípedo com brancos, pretos, gays, héteros, sabe? Só não entrava moça na pelada ali. Mas era ali, nós somos iguais, ponto. Nós depois fomos crescendo, vamos tomar um chopp, bebia-se mais pesado, o fogo paulista, ó, conhaque do bar, era o máximo do máximo. Bom, não tinha disso. Namorava moça, eu levei um passo afora, não consegui namorar uma moça lá na minha vizinhança, preta, linda, linda, linda. Eu cercava de tudo quanto é jeito. Irmã de um rapaz que jogava bola conosco, o Joel. O nome dela era Marilu. Eu dava em cima da Marilu. E nada. Depois, eu dei em cima da Mariazinha do Salgueiro. Ela dançava com o JB. Eles dançavam muito. Eles faziam show, aquele show do final do ensaio, quase, ali. Mas eles dançavam muito, JB e Mariazinha. Você é salgueirense? Não, eu sou Estácio. Era São Carlos. Agora eu frequento Mangueira, Império Serrano. Eu vou às feijoadas. Portela. Eu vou às feijoadas. Portela, eu vou às feijoadas. Eu quase não vou a ensaio, eu vou à feijoada. Bem... Vejo o show, como um feijão, vejo os amigos, batemos papo. Né? No ensaio vai muita gente estranha. Então, o que você está falando para a gente é o seguinte: temos que tomar cuidado para que esse movimento não nos separe, não nos divida. Claro. Nós temos que estar de olho. Pelo contrário, temos que denunciar a divisão. E temos que, na medida do possível, abrir espaço, sim. Não é ficar no palavrório só, não. Eu até imprimi aqui esse meu requerimento e depois mandei para o pessoal, o requerimento de preferência para o projeto que tratava das cotas. E mandei para o dono da casa, para o Cacau, de Brito, e pedi a ele, mandei umas cópias para ele mandar para algumas pessoas. Para mostrar o seguinte: olha, que está aqui o documento.
Isso aqui você acessa no site da Câmara, mas eu não vou ficar dizendo, acessa aí. Eu imprimi e mandei. Eu estou com uma pergunta aqui do Evandro Éboli. Ele é nosso Bom diretor. repórter, hein? Então vamos ver aqui se ele continua, se o meu conceito continua de pé, de bom repórter. Olha. Ele não pôde vir, queria muito estar aqui nessa entrevista, mas não pôde vir, Vamos teve um problema aproveitar pessoal. e falar mal dos ausentes. Ele diz o seguinte: o senhor gosta de contar uma história que, quando chegou à Câmara, os deputados disputavam uma sala para ficar, onde hoje é o cafezinho do Salão Verde, e faziam fila para usar um único telefone. Hoje, o contribuinte paga até os mais modernos meios de comunicação dos parlamentares. Claro, são muitos outros tempos, mas não mudou só isso. A qualidade do debate dos deputados era bem outra, não? Nessa pergunta ele quer colocar isso, o debate no parlamento, que é uma coisa, você abriu falando com isso, da importância que teve aquele deputado para chamar a sua atenção para a Amazônia, e os gastos, o tamanho do custo do parlamento hoje. Olha só, são momentos, não é? Quando eu cheguei lá, não tinha secretária, tinha um conjunto de... ali, logo na entrada, você subiu ali ali onde você hoje... Onde tem a chapelaria? Tem a chapelaria, tem uma escada, Uhum. você subia ali, logo à esquerda tinha um salão com máquinas de escrever e datilógrafo. Não uma datilógrafa para cada máquina, mas tinha lá algumas datilógrafas. Porque eu, por exemplo, sentava e escrevia. Outros não sabiam como usar a máquina de escrever. Ditavam e a datilógrafa escrevia. E eu raramente também fiz discurso escrito. Eu falava de improviso, falo de improviso. Acho melhor. Mesmo no Supremo Tribunal Federal, lá em sustentações, eu improviso. Improviso estudando, claro. Estuda-se antes a matéria. E você vai lá e conversa, fala. Você não precisa fazer nada diferente do que estamos fazendo aqui agora. Mas, e para telefonar, ali onde tem o cafezinho, exatamente, o cafezinho do Salão Verde, ali fora, havia 4 ou 5 cabines telefônicas. E você não fazia ligação na hora naquele tempo, não. Você pedia a telefonista para fazer uma ligação e demorava um tempinho para fazer. Não tinha essa coisa de celular ou telefone direto, nada disso, não. Você pedia a ligação, mesmo como repórter, para falar daqui do centro para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, ou Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mais seguro. Pedia a telefonista para fazer a ligação. Demorava 5 minutos, 10 minutos. Sabe? Bom, então ali nós pedimos a ligação, tinham 3 ou 4 ou 5 funcionários que controlavam qual era a ligação que tinha ficado pronta, e os deputados ficavam parados ali. Hoje... E aí esse funcionário chamava. No caso, deputado Miro Teixeira, eu ia lá, pegava o telefone e minha ligação estava pronta. Bom, isso aí é curioso, né? Agora, isso produzia o quê? Um plenário cheio. Não havia gabinete. Havia as presidências de partido, lideranças, naqueles corredores por trás do Salão Verde, naquele corredor por trás do Salão Verde. E o plenário vivia cheio. Então você ouvia o discurso, você aparteava. Aí só depois, já com Flávio Marcílio, presidente, é que surge gabinete e um assessor. Depois foi aumentando. Agora vem a questão das hoje verbas... são 25. Veja você. Eu li, não cabe dentro da sala. Ou da sala mais o escritório do Estado. É muito estranho, porque eu não usava verba indenizatória. Eu ocupava, sim, um apartamento funcional, eu não pagava nada, então não era indenizatório, porque eu não pagava para receber. Passagem aérea, eu usava, claro, para ir para o Rio. Agora, almoçar,
Eu almoçava antes de ser deputado. Eu pagava meu almoço, eu pagava meu jantar. Gasolina do meu carro, eu botava antes de ser deputado. Eu não usava verba indenizatória. Então, começou a sair no jornal isso. E começou a incomodar aqueles que usavam para valer, né? Tem gasolina que dá para dar a volta no planeta. Aí. Mudaram o nome, acabou a verba indenizatória, passou a ser cotão. Para ficar tudo no mesmo saco. Cotão. Me dá muita dor. Eu estava lá ainda, quando isso aconteceu. Bom, não mudei meu comportamento, não passei a cobrar pelo meu almoço, nem pelo meu jantar. Normalmente, quando não tinha almoço de serviço fora, eu almoçava no restaurante da própria Câmara, ali atrás do plenário. Vem o PF, né? Que é bom, é muito bom. E eu, pelo meu corpo, você pode ver que eu sou amigo da comida pesada. Né? E lá tinha. Bom, mas me dá uma certa dor ver essas coisas. E talvez esse deputado que tenha falado com você, eu era um deputado, enfim, que era deputado mesmo, não sei o quê, e eu repeti o Darcy, os tímidos sabem de si, os modestos também. Eu te afirmo que eu era mesmo. Eu no plenário, 10h30 da noite, plenário vazio, eu ouvi, presidindo a sessão, o deputado Cláudio Mansur. Ele dizia, matéria extra pauta. Eu me liguei todo. Matéria extra pauta. Se liga, tem algo que não foi avisado antes, que ia ser examinado. Eu já fiquei em pé e fiquei perto do microfone de à parte. Não no próprio, mas a 1 metro dele. Com a palavra o relator. Aí eu fui para a parte. E como relator? De que matéria? Que palavra? Porque eu ouvi dizer, presidente, que estão pensando em anistiar o caixador de campanha eleitoral. Isso é crime pesado, tanto que estão pensando em anistia. Mas é crime pesado, como é que isso vai ser votado aqui? Se é que é isso, então eu quero que seja anunciada a matéria. Qual é a matéria? Não, o relator vai explicar. O relator não, presidente. Isso aí pode ser recuperado, eu acho que no YouTube. O relator não, presidente. Tem que ser anunciada a matéria. Porque eu penso que pode ser essa anistia da Caixa 2. Aí toca o telefone. Eu atendi. Eu não me lembro se era o Merval Pereira ou se era o Zé Casado, dizendo, tiraram do plenário a transmissão da TV Câmara. Eu digo, presidente, estou sendo avisado aqui que tiraram do plenário a transmissão da TV Câmara. Temos que voltar a transmitir do plenário. E voltaram a transmitir do plenário. Um deputado. Mas nesse bate-boca, que não era propriamente o pobre do Cláudio Mansur foi vendido na parada. Tanto que ele disse assim, eu só pautei essa matéria porque disseram que havia acordo. E encerrou a sessão. Mas antes disso, começou a chegar gente ao plenário, deputados que estavam no gabinete, começaram ali a chegar, a entrar e perguntar o que está havendo, o que é isso? Aí o Cláudio Mansur encerrou a sessão. Um deputado. Fui eu, podia ser outro. Então, conselho a deputados que lá chegam, não desprezem o que se passa no plenário, especialmente se anunciarem matéria extra-pauta. Estão armando. Olho vivo. E mete a voz ali pesada no microfone. Deputado, você falou do quanto o doutor Ulisses gostava do parlamento, né? E essa cena que você descreve é uma cena que fala pra gente, poxa, que legal que tem um parlamento, né? Que bom que tem aqui. E o que se vê hoje, que se fala... Enfim, o Congresso, até recentemente teve nas redes uma coisa contra o Congresso e metendo pau no Congresso. Eu acho muito perigoso isso. Você tem deputados, parlamentares, deputados e senadores de altíssimo nível no parlamento brasileiro.
você tem umas coisas que também não... Mas foram eleitos, estão lá. Enfim, e eu acho que isso tem que ser respeitado. Eles foram eleitos. O que temos que fazer para recuperar essa imagem do Congresso? Eu estava entrevistando recentemente o ex-presidente Sarney e ele falando... Sarney era líder do governo militar. E ele contando as conversas que tinham com a oposição, com Fernando Henrique, enfim, e que eles se reuniam e conversavam e ajudavam, inclusive, a estruturar os discursos dele, que era líder do governo militar, mas estava ali conversando e é um democrata, estava procurando uma saída para a democratização, tanto que se reuniam e estavam em campos ideologicamente foi fundamental opostos. para a vitória do Tancredo Neves no colégio eleitoral. Exatamente. O Congresso perdeu isso. Você não tem essas conversas. Quer dizer, o que tem que ser feito? Como é que se enxerga o Congresso hoje? E o que é importante ser feito? O que a sociedade tem que prestar atenção? Porque o ex-presidente Sarney também me falou isso. Ele disse que ouviu do Frei o seguinte: não deixe nunca fechar o Congresso. Vocês deixem tudo, menos fechar o Congresso. Porque no Chile deixaram fechar o Congresso e deu no que deu. Então, havia, mesmo o lado que estava ali na base do governo militar, dos parlamentares, havia consciência de que não poderia se deixar o Congresso. E eu vejo com muita preocupação quando se fala mal do Congresso de uma forma generalizada. O que está acontecendo? O Congresso só é valorizado plenamente pelo povo quando está fechado. Porque aí começa a perseguição, tortura, morte. Fechou o Congresso, imediatamente a imprensa é censurada e acabam os direitos dos cidadãos. Qualquer um pode ter a casa invadida, pode ser preso e jogado num porão, torturado, e ninguém vai saber. O Congresso é a voz do cidadão. Ter um bom Congresso é decisivo, fundamental. Agora, qualquer Congresso é melhor do que o Congresso fechado. Qualquer Congresso. O Congresso é muito ruim, mas é melhor do que um Congresso fechado. Porque ele ali tem aquela porta que você pode entrar, tem várias portas, aliás, mas você só vai conseguir entrar por uma, né? Por suas perninhas. Mas que você pode chegar e dizer assim: meu irmão foi preso e pode estar sendo torturado em tal lugar. E esse deputado vai para a tribuna e fala, e toma providência, e pede uma audiência ao ministro da Justiça, ou vai bater na porta da Procuradoria da República, ou peticiona, ou entra com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, dizendo: entro aqui porque eu não sei onde ele está. Então, o Supremo Tribunal Federal é para alertar que nós vamos procurar e aquele que estiver torturando ou retendo em cárcere privado ou em dependências oficiais será punido. É isso. Agora, eu deploro ver deputado, quando eu vejo as cenas, deputado fazendo selfie. Mas eu tenho o direito de deplorar. Ele pode estar falando com o eleitorado dele. Sim. Então, veja você não pode, de repente, ser catão censor. Não, só o que eu faço aí. Sabe, ser o camarada que acha que é o único certo no mundo. Porque você estará errando. Você estará errando. Aquele deputado que está fazendo uma selfie, de repente está dizendo a um líder caminhoneiro o seguinte: olha aí, ó, eu estou aqui na Câmara dos Deputados e não façam essa obstrução a estradas aí, porque eu já obtive aqui a garantia de que vocês serão atendidos. O pleito de vocês será atendido. Pode ser isso. Antes de existir celular, o Agnaldo Timóteo, para satirizar ali o Congresso, a Câmara, ele pegou um telefone desligado, levou para a tribuna e fez: alô, mamãe, eu sou deputado e estou aqui.
Se tornou célebre isso aí, né? Foi filmado, passou em tudo quanto é lugar. São momentos. Hoje tem essa tecnologia, o camarada faz a selfie, está falando. Isso não é o que me incomoda mais. O que te incomoda mais? O que me incomoda são partidos políticos que recebem fundo partidário, põem na folha de pagamentos do partido ali, às vezes uma parentela, às vezes pessoas submissas. Então os partidos passaram a ter donos, salvo raríssimas exceções. Passaram a ter donos, porque eles determinam quem vai ser eleito, não se iluda. Porque se ele faz um levantamento e um deputado eleito por uma capital é mais votado em 3 ou 4 bairros, ele põe na chapa daquele estado ali pessoas que são representativas nesses 3 ou 4 bairros para que ninguém se eleja ali. Isso acontece, eu te afirmo. Eu te afirmo que isso acontece. Porque às vezes você consegue se esquivar, às vezes não. Às vezes você é apanhado, vai dizer assim, foi uma bala perdida, não é perdida. Ela te achou, então ela não é perdida. Eu fui convidado antes da pandemia, e veio a pandemia, foi cancelado o negócio, para falar lá em Harvard, naquele encontro sobre o Brasil, naquele fórum. E eu me preparei para falar, e eu repito, eu gosto de falar de improviso, mas como ali era algo que depois é publicado, etc., etc., eu fiz o que seria algo para publicar, como se fosse um artigo. E a partir disso eu faria o meu improviso e entregaria a eles aquilo ali para ficar por escrito. Depois foi cancelado. O meu foco era partido político. Eu tenho aqui, eu guardo. Isso aqui é a legislação partidária da época da ditadura. Existia data para os partidos políticos fazerem convenções municipais. Era um dia no Brasil inteiro. Eram 2 partidos, era bipartidarismo. O dia inteiro, convenções municipais. Arena e MDB. Havia data para as convenções regionais. E havia data para as convenções nacionais. Não tinha essa coisa de, prorroga aqui, faz comissão provisória. Se não fizesse em 9 estados, em pelo menos 1/3 dos municípios, o Tribunal Superior Eleitoral automaticamente cancelava o registro do partido. Eu quero essa legislação. Você está dizendo que a legislação do período militar era melhor que a atual. Era melhor que a atual? Para partido político. Que é outra, que você vai concordar, a criação do horário gratuito de televisão. Vem da ditadura, Arena e MDB. Que havia lá um deputado Etelvino Lins, que fez projeto proibindo o transporte gratuito de eleitor no dia da eleição. Ele intervinha nessas coisas. Era um ótimo deputado. Era um ótimo deputado. Eu não tenho notícia dele metido com acordo com tortura, nada disso. E os estados tinham coisas interessantes. O Sarney, por exemplo, era da Arena, e no Maranhão, ele era da Arena chamada Bossa Nova. Porque no Maranhão, a Arena fazia oposição ao poder local. Tinha essas coisas. É muito interessante. O Rui Castro lançou um livro agora aí, né, sobre o Rio de Janeiro na Segunda Guerra Mundial, essa coisa toda. Aí ele revela assim, mas Dom Helder Câmara era integralista. O Vinícius de Moraes foi designado, ele era diplomata. Embaixador, trabalhou. Foi designado para ciceronear, para mostrar o Rio de Janeiro. Aqui é um Walt Disney da vida que veio para cá. Aí o Vinícius de Moraes passou a conhecer o Rio de Janeiro, a Zona Norte, a Zona Oeste, as escolas de samba. Depois ele foi designado para mostrar o Brasil. Ele passou a conhecer o Brasil, virou
Ele mudou, ele passou a ser de centro-esquerda. Não havia, eu sou muito contra essa coisa de centro-esquerda, viu? Em 1900 e... Você me interrompe, porque eu estou falando muito. Está falando bem. Em 1980, 81, a Eliela fez uma entrevista comigo sobre as ideologias, etc. E eu disse, olha, as ideologias, isso antes da queda do Muro de Berlim, lá atrás. Eu digo, as ideologias tradicionais estão superadas. Esse negócio de esquerda, direita, isso não existe. As pessoas estão andando na rua pensando no seu cotidiano. As pessoas estão penduradas no trem. E eu hoje te digo, repito, as pessoas não estão pensando nisso. Mas eu vou voltar a outra história e depois eu volto bem para essa, bem para os dias atuais. E deu-se uma coisa curiosa. E foi publicado, eu peguei, sentei, e foi numa edição que a Xuxa fez, posou artisticamente ali para essa edição. Ao natural, artisticamente. Para ele e ela. Para ele e ela. E eu comecei a ver, a folhear a revista, aí sentado no sofá, e meu filho mais velho passou por trás de mim. Eu estava passando por uma dessas páginas, ele falou, aí, hein, pai? Eu digo, peraí, eu estou tentando ver minha entrevista aqui. Ele disse, não, pode continuar. Aí, mas está lá. Isso aí é explorado também. Esse jogo esquerda-direita é explorado para a pessoa ter o seu aparelhinho, ter os seus, sabe, ser percebida. As pessoas estão sendo assaltadas nos ônibus. Agora estou chegando ao dia de hoje. Estão sendo assaltadas no ônibus. Eu estava vindo para cá nesse dia de hoje e vim ouvindo no carro o tiroteio no Morro dos Macacos. Mais uma vez, teve aqui, recentemente, 5 dias seguidos de tiroteio. As pessoas são assaltadas no ônibus. Antigamente, não existia. As pessoas são assaltadas carregando marmita. Carregar marmita, o camarada é assaltado. O aplicativo coloca hoje atrás assim, estou transportando ração, estou transportando documento, porque ele é assaltado para roubar a comida. Em São Paulo, você vê o ataque a ônibus. O que nós estamos vivendo? O que nós estamos vivendo? E você vê os prefeitos fazendo pose, mudando a cor do chapéu ou a cor da blusa. E você vê a grande mídia abanando isso. Isso será útil para o futuro. Para mostrar, olha aqui o que acontecia. Uma vez, daqui, eu participando, era virtual tudo. Estava o ministro Gilmar Mendes participando em Brasília. Eu defendi e ganhei no Supremo Tribunal Federal. Está ali o prêmio que eu ganhei até aquilo ali não, foi da Associação Nacional de Jornais, da NJ. Eu ganhei. Eu derrubei a lei de imprensa. Eu defendo a liberdade de imprensa. E eu, naquela sustentação, foi a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 130, a DPF 130. Eu, na sustentação, eu disse, eu não tenho medo do que é publicado. O que é publicado, eu posso desmentir, eu posso desqualificar, eu posso convocar uma entrevista coletiva. E, se for falso, se for verdadeiro, o povo tem o direito de saber. Por quê? Eu me habilito a receber o voto popular. O povo tem o direito de saber da minha vida pública. A Constituição resguarda a vida privada, os direitos à personalidade. A Constituição resguarda. Agora, hoje em dia, isso lá no Supremo eu falando, hoje em dia nós estamos falando de jornal, rádio, televisão, mas o objetivo de quem sustenta a vigência dessa lei não é essa, não. É o que virá de mídia alternativa, graças à internet. O alvo é a internet. Porque hoje, ainda os senhores que controlam a grande imprensa podem reduzir, colocar numa página interna um fato, ou
podem pura e simplesmente não publicar esse fato, se o personagem for amigo ali e aquilo for prejudicial a ele. Mas no futuro não adianta, porque quando ele esconder, o próprio repórter vai passar para um amigo que vai botar num blog, num site, numa coisa qualquer, essa notícia. O medo é esse. Mas falando com o ministro Gilmar Mendes, online e tudo, era algo organizado lá por aquela entidade dele, EDP, né? IDP. IDP. Era para ter ido ao ar, eu nunca vi. Mas, senhor ministro, sabe do que eu tenho medo? Eu tenho medo do que não é publicado. Do que é publicado eu não tenho medo, não. Porque se for falso, eu vou em cima. Eu sei o que fazer. Então aí os códigos. A lei já existe. A lei já existe. A Constituição já assegura, quer dizer, o artigo 220 assegura a liberdade de imprensa, de acordo com o artigo 5º, incisos 4, 5, 10, 13 e 14, se eu não me engano. Está tudo previsto. Agora, como agir? Está tudo escrito nos códigos de processo. Então tem como fazer petição, o juiz tem que julgar, o juiz tem que apreciar. Tem que fazer a lei funcionar. É pura e simplesmente aquele que é prejudicado, indenização, está previsto na Constituição, o direito à indenização. Então eu não tenho medo não, ministro, eu tenho medo do que não é publicado. Mas eu quero repetir o seguinte, eu nunca mais ouvi falar dessa gravação. A gente vai atrás. Deputada, a gente falou do Congresso, vamos falar do STF agora? Você conhece bem o STF está sob ataque. Que coisa horrível. O ministro Alexandre de Moraes acaba de receber a lei e ser sancionado, e outros ministros, enfim, o STF é o alvo da extrema-direita. Botou o STF como alvo. Qual é a sua avaliação? Isso vai escalar? Qual é a sua avaliação do papel dos ministros, desse ataque ao ministro Alexandre de Moraes? Para onde vai o STF? Você que conhece bem o STF. Olha só, é muito estranho, porque nós fomos imobilizados por essa situação. Eu digo nós, advogados que percebemos que estava havendo um excesso na aplicação do artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. O artigo 96 da Constituição, eu não gosto de falar de cor. Eu posso me levantar e pegar ali? Pode. O que diz o artigo 96 e o artigo 43? 96 é a Constituição, né? Isso. E o 43 é do STF. O 43 é do Regimento. Do Regimento Interno. do STF. Então, o artigo 96. Compete privativamente, 2 pontos. 1. Aos tribunais. A linha A. Inciso 1, a linha A, do artigo 96. Eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos com observância, essa é a parte relevante, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes. Então, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes. Então, está aqui o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E esse artigo 43, que é o artigo usado por eles para argumentar que o tribunal foi atacado, não precisa ser fisicamente. Uhum. Pode ser até com discurso, essa coisa toda. E eles eles iniciam a investigação e passam, então, remetem ao Ministério Público, etc., depois volta para eles. Então, eles iniciam. A justiça não inicia nada. A justiça é imóvel, a justiça é provocada. Quando falam que o assunto foi judicializado, é porque alguém levou o assunto para lá. A justiça, por princípio, não deve iniciar nada. Mas aí, o artigo 43 diz lá:
ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito. Então, eles instauram inquérito. Ele já instaura. Não é o Ministério Público, eles não requerem o Ministério Público, a Polícia Federal, não é. Quando ele é atacado. Quando ele é atacado. Instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição. Agora, esse se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição não quer dizer que seja só pela interpretação dele. Não quer dizer que seja só na sede do tribunal. Ou delegará essa atribuição a outro ministro. Que aqui é o presidente que faz isso, né? Bom, mas isso aqui existe por quê? Porque o artigo 96 da Constituição diz que os tribunais podem, e devem, elas têm que fazer os seus regimentos, com observância de quê? Dos direitos individuais e das garantias processuais das partes, como nós lemos. Mas as partes têm direito ao juiz natural. E o juiz natural é consagrado na Constituição atual, até naquela emenda número 1 de 1969, ele existia. O juiz natural, embora eles não respeitassem nada, né? Eles prendiam, torturavam, faziam o cão. Mas, formalmente, existe ali. Vem da Constituição de 46, Constituição de 67, o direito ao juiz natural. E você acha que esse direito ao juiz natural não está sendo observado? Bom, essa era a nossa discussão. Eu me lembro do Lênio Streck, que é um belo jurista do Rio Grande do Sul. Ele fazendo uma palestra, tudo online hoje, né? Mas eu era um mediador. O Lênio falando do poder que o Supremo levou para ele de criar leis. Então, nas decisões, vamos interpretar, então, o que diz a lei. Nessa interpretação, eles, a rigor, criam uma lei. E depois eles julgam conforme a lei que eles criaram. Aí eu fiz essa observação. Digo, Lênio, será que nesses momentos não existe a possibilidade de nós estarmos vendo uma coisa acontecer e não estamos alertas? Veja você, nós estamos estudando isso. Será que isso, quando o tribunal decide sem observar o juiz natural da causa, não está se tornando um tribunal de exceção? Será? Será que nós podemos discutir isso? Eu vou repetir, discutir isso. Isto está sendo discutido entre juristas? Estava. Inclusive, enfim, de alguns estados. Mas aí houve todo esse episódio do Bolsonaro, enfim, repercussões internacionais, tudo mais, perseguições ao ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí nós paramos. Não paramos eu estava estudando, mas paramos de nos comunicar. Paramos de nos comunicar. Por quê? Eu estava pegando ali o livro do Frederico Marques quando vocês chegaram, que é um livro antigo. Me deu uma alergia até aqui a poeira. Pararam por quê? Porque nessa hora nós temos também que observar o seguinte, artigo 1º da Constituição. Nessa hora nós temos que nos juntar. Essa é a questão. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, etc., etc., constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos 2 pontos. 1, soberania. 1 é o artigo 1º, inciso 1º da Constituição. Soberania. No momento que é considerado que a soberania está atacada, porque os poderes são independentes, são harmônicos, aqui dentro são independentes e harmônicos. Né? Bom, nós não podemos levantar qualquer hipótese que possa fortalecer a tese dos que nos atacam. Então, paramos de conversar. Quando isso tudo serenar, vai serenar. Quando isso tudo serenar, voltamos a... Eu gostaria hoje de estar no Senado Federal.
Isso Vai. que você falou é muito importante. Assim, nós temos que nos juntar. E a sociedade, eu acho que entende isso. Porque esses episódios deflagrados pelo deputado Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos e tal, ele, enfim, o impacto imediato foi isso, da sociedade se juntar, tanto que a última pesquisa mostra um aumento da popularidade do presidente Lula, que vinha caindo. Quer dizer, as pessoas se uniram ao presidente Lula para defender a soberania. A sociedade entende isso. Eu me lembro da dona Letícia Ramolino, mãe do Napoleão Bonaparte. Enquanto ele, vencedor, distribuindo benesses para o irmão, vai ser rei daqui, vai ser rei dali, ela, num cantinho de uma sala, disse assim, contanto que dure. Eu acho que o Lula está enfrentando o momento mais difícil da vida dele. Eu acompanho o Lula do tempo de sindicalista. Quando ele foi preso ali pela época de 80, estava no DOPS, houve uma convocação, eu fui para São Paulo, para a Assembleia Legislativa de São Paulo, estava cheio aquilo lá. E o pessoal querendo invadir o DOPS, estava tudo cercado de canhão. Eu me lembro de uma famosa atriz que disse assim, mas são os a Bruna Lombardi, que disse assim, mas são os canhõezinhos, depende do lado da boca que você esteja. Né? Se estiver por trás aqui do lado que vai disparar, é um canhãozinho. Se estiver do outro lado, é outra história. Mas vamos lá. Isso aí não nos intimida. Bom, aí fomos para o DOPS. Pegamos um carro. Ayrton Suar estava, eu me lembro bem, era noite, estava uma garoa forte, um chuvisco. Estava o Freitas Nobre, que morreu. Estava o Santilo, que eu não sei se está vivo ou se está morto. Estava o Ayrton Soares, que está vivo. E eu. Então eu posso contar por quê? Porque eu tenho certeza que o Ayrton Soares está vivo. Aí nós chegamos ao DOPS, e é curioso, que veja você como todo mundo já era espionado, porque os caminhos foram se abrindo. Nós chegamos à portaria do DOPS, com tudo cercado. Mandavam a gente passar. Eles sabiam que estavam ali deputados. Sabe? Comentei isso com o pessoal, eles estão informados de tudo. Chegamos à portaria do DOPS, o porteiro disse assim, o doutor Tuma vai recebê-los no quarto andar, uma coisa dessa. Aí nós olhamos, né? E a Ordem dos Advogados em São Paulo tinha nos avisado que o Romeu Tuma não era envolvido com tortura, que recebia bem advogados, essa coisa toda. Então nós não estávamos assim intimidados. Depois o pessoal todo daquela Assembleia Legislativa disse, olha, vocês vão tranquilos, porque nós vamos lá para baixo. Vamos ficar embaixo. Aí nós fomos lá para o quarto andar. Eu, por curiosidade, cheguei na janela, olhei lá para baixo, não tinha ninguém. Aí eu disse para o pessoal, ó, aí, turma, estamos só nós, né? Era uma mesa enorme. Estava vazia. Aí entrou o doutor Romeu Tuma, que eu não conhecia, conheci nesse dia, e um cidadão que, se eu vir hoje, eu reconheço. Ele parecia um alemão, assim, de careca, com isso aqui raspado, estava de camisa, verde clara. Ele sentou no outro extremo da mesa, sem sentar à cabeceira. Sentou numa cadeira assim, lateral. Enquanto o Tuma ocupou a cabeceira, onde nós estávamos concentrados aqui nas laterais, nós quatro. Aí o Tuma disse, que bom que vocês estão aqui. Ele era simpático, né? Que bom que vocês estão aqui. Aqui devo a honra. Eu digo, olha, doutor Tuma, por favor, o senhor não está honrado de nos receber. O senhor sabe porque nós estamos aqui e nós gostaríamos de visitar o Lula, indo objetivamente ao assunto. O Lula não estava preso sozinho. Estava o alemão, não me lembro se estava o Olívio Dutra também. Estava com umas 4, lá ou 5. Aí o Tuma disse assim, não, visitar eu não posso deixar. Vou encurtar porque a história é enorme. Visitar eu não posso deixar porque eles estão incomunicáveis. Aliás, quem faz a lei são os senhores. Eu digo, doutor Tuma, por favor,
Nós estamos respeitando o senhor. Nós estamos numa ditadura. Essa é a Lei de Segurança Nacional da ditadura. Não foi feita por nós. Está. Mas eu vou sair daqui às 10 horas. E o delegado que me substitui não sabe seguramente que eles estão incomunicáveis. Então, se a Marisa chegar aqui trazendo uma roupa para ele, uma comida, ou a mulher dos outros chegar, ele possivelmente vai deixá-las entrar para vê-los. Eu disse, bem. Porque o nosso objetivo era o seguinte, nós sabemos que o Lula está preso e não pode torturá-lo, porque a gente sabe que ele está preso. Nosso objetivo era esse. O Lula não era essa expressão que é hoje, não era presidente da República. Não. O Lula era um líder sindical relevante, essa coisa toda, mas que não tinha essa popularidade nacional, né, que tem hoje. Aí nós voltamos para a Assembleia, falamos isso com as senhoras, e elas foram, então, lá ao DOPS. E entraram e visitaram o Lula, levaram uma comida, um sanduíche, uma coisa dessa. Então eu acompanho o Lula há muito tempo. Eu não estive com ele, eu não o conhecia pessoalmente. Vem, o tempo passa, o tempo passa, o tempo passa. Vem o impeachment do Collor, foi uma coisa curiosíssima, porque nós fizemos toda a luta pelas eleições diretas. Aí tinha Ulisses, candidato, Brizola, candidato, Mário Covas, candidato, Lula, candidato. E quem ganhou foi o Collor de Mello, que veio da Arena. E aí tem uma coisa interessantíssima. O Brizola era o terceiro colocado para o segundo turno. E eu tinha sido líder do Mário Covas, vice-líder do Mário Covas, na Assembleia Nacional Constituinte. Um dos vice-líderes. Era mais de um. Aí o Brizola disse, Miro, dá uma passadinha aqui em casa. Eu fui lá à casa dele. Ele disse, olha, você se dá bem ainda com o Mário Covas? Eu disse, me dou muito bem, meu amigo. Aliás, ele não entende porque eu não fui para o PSDB. Eu forçava muito o Mário a fazer um partido, mas acontece que o Richard convidou umas pessoas aqui do Rio que realmente eu não costurava. Mas eu expliquei isso ao Mário. Claro, mas me dou muito bem com ele, sou amigo dele, da Lila Covas, do filho. Né? Então faz o seguinte, vai lá, não fala por telefone, não. Vai lá e diz a ele o seguinte, o Lula não ganha desse Collor de Mello no segundo turno. O terceiro colocado sou eu, o quarto é ele. É só ele ficar calado. Eu renuncio à terceira posição. Fica sendo ele. Se o Lula renunciar, é ele que vai para o segundo turno. E ele ganha. O Covas ganha. O Lula vai perder como eu perderia. Mas se ele ficar calado, eu dou uma entrevista, forço o Lula a retirar a candidatura dele e o Covas é que vai para o segundo turno. E aí esse Collor de Mello não ganha. Tá, vou lá. No dia seguinte, liguei para o Mário no mesmo dia ali. Ele disse, vem aqui amanhã. Eu digo, Mário, preciso falar com você. Ele disse, vem aqui amanhã. Eu fui lá, ele já derrotado, né? Eu fui lá, ele me atendeu ainda no casarão que era... Ele em quarto, né? Comitê de campanha, ele em quarto. Contei a história a ele, não vou repetir, o Brizola está com as ideias, é só você ficar calado, ele faz o resto. E você é que vai para o segundo turno e ganha. Seu Miro, eu vou botar o ouvido no trilho e ver como esse trem anda. E te ligo. Vamos tomar um chopp, comer uma pizza, aquela coisa paulista, né? Eu digo, vamos. Era noite, né? Aí fomos. No dia seguinte de manhã, eu peguei o avião, vim para o Rio. Fui direto para a casa do Brizola. E disse ao Brizola, ele não vai topar. Eu conheço o Mário. Tocou meu telefone depois, era o Mário. Disse, Miro, eu não fui eleito para ir ao segundo turno.
Então, agradece ao Brizola, mas eu não vou topar. Eu digo, ô Mário, não me subestime, eu já avisei a ele. Ele riu muito. Eu gostava muito dele. Quando eu soube que ele estava com câncer, eu liguei para ele e digo, ô Mário, você está fazendo marketing, né? Você está dizendo que está com câncer para ver que telefonemas recebe, né? Ver quem gosta de você. Ele ria. E só você para me fazer rir. Porque eu soube do meu câncer pela Folha de São Paulo. Eu não sabia que o diagnóstico era esse. Eu li na Folha. É coisa do Serra. Ele botava a culpa no Serra de tudo. Ele disse, vem aqui almoçar comigo. Aí eu fui. Fui uma quinta-feira, isso. Aí fui na sexta. Eu cheguei lá, ele estava com a Veja na mão, rindo muito. A capa da Veja era Plano Real, Serra foi contra. Ele ria, mas ria muito. Aí sentamos lá, eu digo, você está rindo de quê aí? Foi contra ou não foi contra? Isso aqui não é bem assim. É que nós estávamos reunidos, nós, PSDB, né, ele falando, nós estávamos reunidos, estava o Serra, estava o Baixa, enfim, falou lá os nomes todos. E o plano foi demonstrado pelo Pércio Arida, pelo André Lara Rezende, foi demonstrado. Eu disse, vamos levar o Itamar, isso aí, que era o presidente. Porque o Serra disse assim, porque o Baixa disse assim, o Itamar é fraco, ou o Baixa ou o Pércio Arida. O Itamar é fraco, não vai tocar isso. Aí eu disse, ele, Mário, falando, aí eu disse, ele é fraco, né? Foi prefeito de Juiz de Fora, foi senador, é vice-presidente da República, presidente e é fraco. Você é que é forte, você disputou o quê? Aí ele rindo, dizendo que o Serra foi contra. Ele realmente disse, vamos deixar isso para a nossa campanha. Ele não era contra o plano, ele era contra a oportunidade. Você fez esse passeio histórico com a gente para mostrar o quanto você conhece Lula e você começou a dizer, o erro do Lula hoje, qual é? Não, o Lula enfrenta, não é o erro, ele enfrenta a situação mais delicada que ele já enfrentou. Até na cadeia. Hoje, então, é o maior desafio do Lula? É o maior desafio do Lula. Porque ele, na cadeia, era o sacrifício dele pessoalmente. E agora? Agora ele pode chegar a um ponto em que uma grande massa da população seja sacrificada, com o desemprego, com a redução da produção. A economia brasileira pode sofrer impactos. Então é um momento mais delicado. E devo te dizer que ele está atuando com serenidade. Ele faz ali o palanque para acalmar as pessoas, dizer, olha, calma, sou eu que estou aqui, põe aquele chapéu de palha, né? Aí eu estou aqui. Mas, quando ele vai dar entrevista para o New York Times, ele está de terno, ele fala serenamente, ele diz, eu não quero briga. Eu quero fazer um acordo, sendo que a nossa soberania, como a Constituição mesma diz, não está em discussão. Então, por favor, não me acusem de respeitar a Constituição. Ele não diz com essas palavras, mas eu interpreto assim. Acusá-lo de respeitar a Constituição? Como? E o senhor esteve na parte de comunicação, né? O senhor está no céu, me chama de você. Então, esteve na parte de comunicação de 2003, e hoje no campo progressista existe uma reclamação muito grande que o governo não se comunica com as pessoas, né? Como é que você observa isso e o quanto isso é prejudicial ao governo Lula? Olha só, não se pode comparar as épocas, né? As épocas são muito diferentes, as tecnologias de informação são muito diferentes. A dificuldade hoje até de você desmentir uma coisa pode parecer grande. Depende de quem lê, porque tem coisa que você lê. Eu vi uma foto do Alexandre de Moraes
com o dedo médio para cima, que eu disse logo, isso é falso. É uma questão de bom senso. Eu não faria isso. Só um fato. Vou colocar Esse isso para ele, lance né? da foto do Alexandre de Moraes. Não é fake. Não é Não, fake. não é fake, não. Não é fake. verdade. E Alex eu vou te- Silva do Estadão, a foto. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu estava em Lisboa. Morreu para você, Rapidinho, filho rapidinho. ingrato. Para mim é fake. Os tempos são diferentes. Agora, aquele tempo, tinha pessoas diferentes também. Tinha o Zé Dirceu, tinha o Dulce, tinha o Genuíno, tinha o Palocci. Tinha uma turma que não tinha medo de conversar com o Lula, olho no olho, e falar a verdade. Hoje não tem. Eu hoje não percebo, pode ser até que tenha, agora eu não percebo, que haja aquele padrão ali de relacionamento. Por quê? Porque aquela turma é a turma que veio lutando para o Lula chegar à presidência da República. Era uma obra coletiva. E outra coisa, não existia o governo do Lula, existia o nosso governo. Eu, ministro, nós falávamos o nosso governo. Como líder do governo, claro, foi por um curto período, eu falava o nosso governo, a tribuna da Câmara, tudo mais. O nosso governo. Hoje parece que não vestem muito a camisa. Tomara. Ou não conseguem enfrentar o presidente. Não conseguem dizer para o presidente que ele está errado. Mas, Tem medo de falar. você tem razão. Agora, se vestisse a camisa, poderiam. Se vestisse a camisa, poderiam dizer ao presidente. Porque o presidente diz, não, peraí, ele veste a camisa, é meu, ele está falando para o bem. Ele não está falando para o mal. Eu acho que é o momento mais difícil que o Lula está enfrentando. Agora, ainda é pouco difícil diante do que pode vir a enfrentar. Mas isso você fala em relação ao tarifaço ou todo... Em termos internacionais. Em termos internacionais. Porque, muito bem, tem o BRICS. E daí? A Índia foi a outra muito taxada, lá nos BRICS. O Brasil foi muito taxado, a Rússia está ameaçada. E daí que tem os BRICS? O Breno Tancredo, quando ele foi eleito, deu uma entrevista coletiva, o chefe de imprensa dele ainda era o Zé Augusto Ribeiro, eu acho. E ele, perguntaram nessa entrevista se iria revitalizar a aliança com os países da América Latina. Ele disse, olha, na medida do possível eu ajudo. Agora, sociedade com país pobre, não. O Brasil tem que fazer sociedade com país rico. Ou seja, nós temos que vender. Nós temos que vender. Nós somos um país maravilhoso. Você repara o seguinte. Me lembrei agora, eu acho que essa conversa não vai terminar, porque eu me lembrei de um trabalho encomendado ao professor Dornbusch, que era o diretor de economia do MIT, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, sobre o Brasil, de 1950 até 1992. Isso foi em 92, ano inesquecível, por causa do impeachment do Collor. Aí pediram um trabalho. O que é que houve? Em 1950, as pessoas andavam de terno no bonde, o trabalhador vivia bem, as casas eram bem construídas no subúrbio, não é? Havia os bairros bairro da Leopoldina, aqui no Rio, com o operariado esclarecido, casas ótimas. O que é que houve? Esperaram um calhamaço enorme, né? Vieram 5 ou 6 páginas, dizendo o seguinte, esse país incrível, de unidade territorial em 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Unidade de idioma, sem conflitos religiosos, sem conflitos raciais. Por que esse país não está evoluindo?
Irem fez uma trilogia: incompetência, impunidade e corrupção. Eu uso muito isso. E eu digo até para as pessoas, aí eu acrescento, e bota na ordem que você quiser. Esse é o problema do Brasil. Eu acho que o Lula está enfrentando essa trilogia. E vamos ver como ele sai. É interessante. No momento, está obtendo a unidade nacional. Chama unidade de um modo geral, não existe unanimidade. Mas, na medida do possível, eu não vejo divergência. Não vejo aqui. Desce aqui, está cheio de camelô. Vamos lá conversar com o camelô. Todo mundo está falando do Lula. A favor. Há 3 semanas atrás, ou 4, falava mal. Uniu, tá falando a as favor. pessoas se uniram pela isso. soberania. Você falou de corrupção, a gente está caminhando aqui para o fim, eu também ficaria nessa conversa aqui o dia todo. É só servir uma cervejinha. Aí a gente virava a noite. Torresmo. Mensalão, completando 20 anos. Essa é uma pergunta, outra pergunta do Evandro Éboli, e eu vou acrescentar um pedacinho da minha. Quando você soube, você era líder do governo na época, não era? Embora não fosse, Foi. embora seu partido, você já estava no PDT? Não, eu estava sem partido. Então, você não estava envolvido no Mensalão. Eu tinha deixado a liderança do governo. Você foi surpreendido e de que forma você soube? Eu não fui absolutamente surpreendido. Eu estava no ministério. Era o mês de dezembro, eu já tinha comunicado ao Lula que eu ia sair. E o Lula me empurrava com a barriga. Deixa para depois, espera aí um pouco, espera a semana que vem eu te chamo. Ele ia empurrando com a barriga. Aí eu dando uma entrevista coletiva lá sobre um acordo dos Correios com as companhias telefônicas, para os usuários poderem fazer reclamações em agências do Correio. Eu disse, olha, isso aí, fizeram lá uma pergunta. Eu digo, olha, isso aí o próximo ministro resolve. Bom, aquilo virou a manchete de tudo quanto era site do setor. Aí o Lula me liga. Você está falando como ex-ministro? Vem aqui para o Palácio. Eu fui para lá. Cheguei lá, estava o Aldo Rebelo? Aldo Rebelo, estava o Zé Dirceu e o Lula. O Aldo era líder do governo. O Zé Dirceu era ministro da Casa Civil E você, e ministro das Relações Comunicações. Institucionais. E eu, ministro das Comunicações. Aí eu entro, senta aí, falando com o ex-ministro, como? Eu digo, não tem jeito, eu já te falei. Ele disse, então vamos fazer o seguinte. Isso aí já era janeiro para fevereiro. Vamos fazer o seguinte, você vai para a Câmara, você volta para a Câmara, então você vai para o lugar do Aldo, que é líder do governo. Você vai ser o líder do governo. Topa? Eu digo, topo. Porém, tudo que você for mandar de projeto, eu tenho que saber antes, tá? Ele disse, tá. Isso o Zé Dirceu falou. Eu falei. Não, mas o... Ah, tá. Com o Lula. Com Lula. Zé Dirceu presente Tá. e Aldo também. Tá. O Aldo, Lula falando, o Aldo vai, eu vou criar o Ministério das Relações Institucionais, que hoje é acumulado pelo Zé Dirceu com a Casa Civil. O Aldo vai para esse Ministério das Relações Institucionais. E o Dirceu fica sendo o ministro-chefe da Casa Civil. Jogo jogado, não sei o quê, vamos embora. Mas o que você perguntou antes, se eu me surpreendi Com o Mensalão. no Mensalão, não, por quê? Porque em dezembro eu ainda era ministro, o Roberto Jefferson foi me convidar para ir para o PTB. Ele estava com 2 parlamentares. Eu não vou citar o nome porque o camarada de repente desmente, eu fico com cara de besta. A mesma razão que eu não levei ao Lula a conversa do Roberto Jefferson. Uhum. Roberto Jefferson, no final, eu dizendo que não, agradecendo muito a gentileza dele, ele diz, olha, no PTB não tem mensalão, não, mesada para deputado. Eu digo, como é isso? Senta aí. Senta aí de novo, já estava todo mundo de pé. Senta aí de novo.
Mas ele disse, não sabe não? Eu disse, não. Ele me contou que havia uma distribuição de dinheiro para deputados votarem com o governo, essa coisa toda. Eu disse, Roberto, se isso for verdade, não é o Lula que cai, não, é a democracia. Então vamos sair daqui e vamos lá ao Palácio do Planalto. Eu ligo para o Lula agora. Ele disse, não, deixa eu pensar um pouco mais. Bom, por que eu não fui para lá falar com o Lula? Eu falo com o Lula, ele chama o Roberto Jefferson, e o Roberto Jefferson, não falei nada, não. E aí? Tinha que ser os dois. Ele não topou, eu fiquei na minha, fiquei quieto. Não falei nada. Voltando à Câmara, eu comecei a perguntar a um e a outro. Você está sabendo disso? Pessoas que eu confiava, tipo Roberto Freire. Você já ouviu falar disso? Ele disse, já ouvi falar. Jutaí Magalhães. Vocês já ouvi falar. Nisso, o Jornal do Brasil me liga, até com toda a história. Tá? Eu digo, olha, eu não tenho uma prova, eu não subscrevo isso, não sei se é verdade. Eu estou atrás disso também agora. E o Jornal do Brasil publica como tendo sido uma declaração minha. Ora, se eu tivesse isso aí, eu não ia dar apenas para o Jornal do Brasil, eu ia fazer um discurso, ia denunciar aquilo. Era um crime terrível contra a democracia. Mas eles colocaram como se fosse você que tivesse falado tudo, né? Aí eu reclamei com eles no dia seguinte publicaram uma correção, não desmentido, não, uma correção. Dizendo que não foi você. Que não fui eu. Mas mantiveram a história. Mantiveram a história, dizendo que a fonte não fui eu. E um ano depois eles fizeram um suplemento comemorando aquela edição, não sei porquê. Eles podiam ter feito uma bela matéria. Então, aí... Mas nessa edição eles fazem um boxe, dizendo que foi o presidente de um partido da base que foi a fonte. Pronto. E aí, algum tempo depois, a Folha de São Paulo dá a entrevista do Roberto Jefferson. Mas antes da publicação, na véspera, me ligaram da Folha. À noite já. Dizendo, o Jefferson deu uma entrevista, dizendo que ele falou essa coisa toda. Eu disse, é verdade. Ele me falou. Então amanhã nós vamos lhe ligar para fazer uma entrevista. Está bem. Então eles publicaram no dia seguinte a entrevista do Jefferson, e nesse dia da publicação eles me ligaram, eu confirmei e dei uma entrevista enorme também. Isso foi quanto tempo? Quer dizer, o Jornal do Brasil denuncia, aí passa-se um tempo, o Roberto Jefferson resolve falar com a Folha de São Paulo. Quanto tempo levou isso e por que Roberto Jefferson muda de opinião? Como muda de opinião? Não, porque ele resolve falar. Porque ele não. Quando ele fala para você, ele não assume, ele não vai lá no Lula, ele não assume. O que aconteceu? O que se presume? E repito eu, presume que o Roberto Jefferson falava com um, falava com o outro, falou com o Ciro. O Ciro disse que achou que era fofoca, achando que a gente ia falar com o Lula. E ele ia obter alguma coisa lá que estava pleiteando. Não aconteceu, porque ninguém foi falar com o Lula. Por quê? Porque quando uma pessoa te diz uma coisa, você não recebe como verdade. Só se aquela pessoa topar ir falar junto com você a quem ele se dirigiu. Falar com quem ele se dirigiu. Se dirigiu ao Lula, ao governo Lula, né? Nós vamos falar com o Lula. Nós vamos juntos. Senão eu falo e você desmente. E aí? Eu fico com cara de besta? Seguramente, esses boatos aí, é que ele pleiteava alguma coisa, espalhava a história para ver se barganhar. O Lula chamava para barganhar. Não aconteceu. Ele aí chutou o balde. E não chutou todo. Se você olhar o depoimento dele ao Conselho de Ética, ele diz, estão sobrevoando a minha casa com helicópteros achando que me intimidam? Não vão me intimidar. Agora vocês vão conhecer o Carequinha. Vocês vão conhecer
o Marcos Valério. Essa figura, marquem esse nome, Marcos Valério. Aí é que ele fala, do Marcos Valério, e diz, Zé Dirceu, sai daí, você vai comprometer o Lula, um homem inocente. É no Conselho de Ética. Não foi... O depoimento dele no Conselho de Ética foi muito além da entrevista da Folha. Mas o Roberto, até nos depoimentos dele, ele meio que isenta o Lula o tempo todo, né? Qual foi o momento assim que o Lula descobre? Não, ele isenta mais do que isso. Diz que quando falou com o Lula chorou. Mais do que isentar. O Lula se sentiu traído. E eu depois, tudo isso aconteceu. Uma vez eu discursando lá, na Câmara, eu disse, tem uma coisa que me intriga muito, porque o PT leva nas costas a culpa do mensalão. Não seria uma idiotice deputado do PT exigir dinheiro para votar em projeto do Lula? E depois, no julgamento da ação penal do mensalão, 470, se eu não me engano, AP 470, você não vê essa história de deputado do PT levando dinheiro. Toda a investigação, tudo mais, você não vê. É óbvio que deputado do PT não ia levar dinheiro para votar projeto do Lula. O Lula daria um passo fora, camarada, imagina. Você tem conversado com ele? Olha, não. Na última eleição, eu votei no primeiro turno no Ciro Gomes, que era o candidato do PDT, e no segundo turno do Lula. Agora, só se conversa com o presidente da República quando o presidente chama. Fica lá de papagaio de pirata ou metido, não. Por uma cortesia lá, até a assessoria dele manda os avisos da presença dele no Rio, e eu não compareço, porque eu não estou no exercício do mandato. Eu acho o seguinte, cada um na sua. Eu agora sou sociedade civil. Agora, se o meu partido me der legenda, eu disputo o Senado. Porque eu acho que está errado o que os senadores do Rio não fizeram em defesa dos produtores e dos empregos no Rio de Janeiro. Agora, na situação que nós estamos vivendo. Qual foi... E também no exame do que se passa no Supremo Tribunal Federal. Que eu acho que tem que ser discutido. Mas você acha que o Senado tem que entrar com um impeachment de algum ministro do Supremo? Não, não precisa ser impeachment. Mas fazer uma discussão pública, com consultas públicas, ouvindo os advogados, ouvindo as partes, ouvindo juízes de primeiro grau, que são juízes naturais das causas. Eu apresentei um projeto uma vez que caso de corrupção devia ser julgado por tribunal de júri da cidade do corrupto. Você já imaginou que beleza? Como se quebraria o estímulo à corrupção? Você tocou num ponto importante, né? Disputar o Senado Desculpa, aqui em 2000... só vou concluir isso. Tá, desculpa. É que o projeto foi considerado inconstitucional e não é não. Na Comissão de Justiça, a Constituição diz que o júri examina os crimes dolosos contra a vida, mas não diz exclusivamente. A lei delegada número 4 era os réus na lei delegada número 4, que era de economia popular, eram julgados no Tribunal do Júri. Desculpe, eu já interrompi. Você tocou num ponto importante, né? De concorrer ao Senado em 26, e aqui no Rio a gente tem meio que um embate, né? E a extrema assim, do Bolsonaro começou aqui, e na Baixada, pelo menos, ela é muito forte. Só que a gente está uma disputa assim, para a cadeira do Cláudio Castro, que a gente não tem um nome definido entre eles ainda. Como é que você observa isso e todo esse cenário para 2026 aqui no Rio de Janeiro? No a batalha é duríssima, porque, como eu disse, aqui o Bolsonaro ganhou no primeiro turno. E é nesse fogo cruzado que eu quero estar. O debate vai ser bom. Eu quero debater onde é que vocês estavam quando isso aconteceu. O que vocês fizeram? É possível vencer o bolsonarismo no Rio? Olha, o Mao Tse Tung
tinha uma frase, quer dizer, a política é diferente da guerra, porque na guerra só se morre uma vez. Então, dizer que o bolsonarismo está morto é desconhecer a história. O Getúlio Vargas morreu, deu um tiro no peito, não é? E a memória de Getúlio Vargas está aí até hoje. Não é? O discurso do Fidel Castro em Moncada, a história me absolverá, não é? O Kennedy assassinado ainda é uma figura venerada em muitos lugares do mundo, admirada. Eu acho que 2026 aqui no Rio vai ser uma batalha campal. E você quer estar nessa batalha? É o que me estimula a estar nessa batalha. Porque a gente pode ganhar ou perder, só não pode ser covarde. Ciro Gomes vai para o PSDB? Também não falo com o Ciro há um tempão. Eu sou muito reservado. Eu só vou aos lugares que sou convidado, eu só falo com as pessoas que querem falar comigo. Eu liguei uma vez para o Ciro Gomes, ele não pôde falar, eu não liguei mais. Mas se ele for candidato pelo PDT, eu voto nele, porque já votei em cara que eu detesto por ser candidato do partido. Talvez esteja errado nisso, mas o que vai se fazer? Então você é candidatíssimo ao Senado pelo PDT no Rio? Se o PDT me der legenda, eu sou candidato pelo PDT. Muito obrigada, viu, deputado, por essa Muito conversa. obrigado a vocês.